Há um momento em que todo ser humano percebe que não é o bastante, nem forte o suficiente, nem importante o suficiente, nem lembrado o suficiente. É o instante em que o coração se parte e algo dentro dele desperta. Saitama sentiu isso em meio à monotonia. Acordava, comia, trabalhava, voltava para casa. Um ciclo cinza, sem propósito, sem sentido, sem nome. Ele era só mais um rosto entre milhões, mas dentro de sua mente havia uma pequena rachadura. Um sussurro que dizia: e se eu pudesse ser mais? Saitama decidiu quebrar seus próprios limites. Treinou até sangrar, até não sentir mais as pernas, até a dor desaparecer e sobrar só o hábito. Treinar virou religião para ele. Sofrer virou fé. E aos poucos o homem comum foi se tornando algo que o mundo ainda não tinha nem nome para definir. Sang Jin-woo também caminhou, mas o caminho dele era feito de sangue. Cada missão era um inferno, cada inimigo uma lembrança de que ele não era suficiente. E o universo, cruel como sempre é com os que ainda acreditam na esperança, o testou. Diante da morte ele despertou, e pela primeira vez o impossível se curvou diante de um humano. Mas há algo que ninguém conta sobre o despertar. Ninguém te diz que a força não vem sozinha. Ela carrega correntes invisíveis, responsabilidades, solidão, a distância crescente entre você e o resto do mundo. O preço da força é o isolamento, e o que eles conquistaram desde o primeiro momento já tinha esse preço embutido. No início, a força é bela. É o fogo aceso em quem já foi cinza demais. Saitama sentiu o vento cortar sua pele enquanto derrotava monstros com um único soco. O riso leve, a sensação de controle, ele acreditava que finalmente estava vivo. Jinwoo também sorria, mesmo coberto de sangue. Cada novo poder, cada novo inimigo vencido, cada nível alcançado, era uma rota de canção da vitória. Mas quanto mais subiam, mais o ar rareava. E lá no topo, o silêncio começava a se formar. Um tipo de silêncio que se infiltra pelas rachaduras do triunfo. Um silêncio que observa e espera. Porque o vazio ele é paciente. Ele deixa você se sentir completo só para depois arrancar tudo de uma única vez. O topo nunca é o fim, é o início de esquecimento. Enquanto o mundo aplaudia, os dois começaram a sentir o primeiro sintoma do que viria depois: o cansaço. Não o cansaço comum, não o cansaço do corpo, mas o da alma. O peso de repetir vitórias que já não significam nada, o peso de ver inimigos caindo e perceber que nenhum deles era digno o bastante para fazê-lo sentir algo. É estranho, mas o ser humano é feito de limites. São eles que dão sabor à conquista. Sem eles, tudo perde o gosto. E quando o limite desaparece, o mundo perde o contraste. Tudo fica branco demais, perfeito demais, morto demais. Saitama começou a perceber isso, quando o soco não trazia mais emoção. A luta que deveria libertá-lo o aprisionava em um ciclo de tédio. E Jin-woo começou a sentir quando olhou para os olhos de quem o chamava de Deus. E só viu medo. O respeito havia se tornado em adoração. E a adoração mata a verdade, porque ninguém é sincero diante de um Deus. A glória que antes era combustível virou veneno, e no fundo do coração deles, o eco do primeiro dia, aquele em que eles decidiram mudar, se distorceu. A fome de significado se tornou sede de controle. A busca por liberdade se tornou prisão. Eles venceram, mas quanto mais venciam, mais distante ficavam daquilo que os tornava humano. A força, que era uma ponte, virou um muro, e atrás desse muro crescia o vazio. A ascensão é bela, mas também é o início da queda. E eles não sabiam que já estavam caindo, só que de cabeça erguida. Jin-woo, agora um rei das sombras, um monarca das sombras, olhava para o horizonte escuro e via apenas reflexos dele mesmo. Nenhum inimigo, nenhum aliado, nenhum som. Só o eco do próprio nome. Saitama, com seu poder absoluto, ele olhava para o céu limpo e o azul o cansava. Porque nada ali podia mudar, nada podia surpreendê-lo, nenhum inimigo podia fazê-lo sentir a emoção de uma batalha. O topo é um lugar sem som, sem vento, sem erro, sem vida. É o céu dos fortes e o inferno dos que já não sentem. E no meio desse silêncio uma pergunta começou a se formar, lenta, incômoda, impossível de ignorar. Por que eu continuo lutando? Pra quê? Foi aí que o vazio começou a sussurrar, e toda a força que eles tinham começou a desmoronar por dentro.
Há um tipo de silêncio que não vem do lado de fora. É o silêncio que nasce dentro da mente, quando todas as vozes se calam. É o som que ecoa quando o propósito morre e o corpo continua vivo. O Saitama, ele sentia isso cada vez que derrotava alguém com um único soco. No começo era engraçado, depois ficou estranho e então ficou pesado. Não havia mais desafio, não havia mais emoção, não havia mais nada. Era como lutar contra o vento, vencer sempre, mas nunca sentir. E de alguma forma isso o destruía por dentro. O homem mais forte do mundo era também o mais vazio. Jin-Woo também começou a sentir, mesmo cercado por exército de sombras, por poder quase infinito, por um trono feito de escuridão. Ele se sentia sozinho, completamente sozinho. Porque o poder não preenche, ele amplia o que já existe. Se há vazio dentro de você, o poder o multiplica. Se há dor, ele a transforma em abismo. E Jin-Woo, no fundo, ainda era aquele garoto ferido que só queria ser visto. Agora ele era visto por todos, mas compreendido por ninguém. A solidão começou a pesar tanto que o próprio tempo parecia desacelerar. O mundo girava, mas ele permanecia parado, observando o mesmo ciclo infinito. Monstros, portais, batalhas, vitórias, tudo igual, sempre igual. O mesmo silêncio que perseguia Saitama também o alcançava. Dois seres absolutos, vivendo em universos diferentes, mas presos na mesma cela invisível. A prisão da perfeição. O vazio, ele é traiçoeiro. Ele não chega de repente. Ele te abraça devagar. Ele te faz acreditar que está tudo bem, que é só uma fase, mas quando você percebe, ele já se tornou parte de você. Saitama começou a evitar pensar demais. Ele brincava, fazia piadas, fingia não se importar, mas havia um peso nos olhos dele, aquele olhar distante de quem venceu tudo, mas perdeu a si mesmo. E é aí que o vazio revela sua verdadeira face. Ele não é o oposto da força, ele é o seu espelho. Toda vez que Saitama olhava para o espelho, via um rosto sem emoção, sem propósito, sem luz, e pela primeira vez ele se perguntava se ainda era humano, ou se já tinha virado algo além disso. O Jin-Woo, por outro lado, começou a mergulhar no próprio poder. Cada sombra que ele criava parecia uma tentativa de preencher o escuro interno que o consumia, mas o paradoxo é cruel. Quanto mais sombra ele criava, mais o mundo ao redor desaparecia. E quanto menos mundo sobrava, mais ele se tornava o próprio vazio. Ser forte demais é uma forma de morte, porque a vida é feita de limites. E quando você ultrapassa todos, resta apenas o infinito. E o infinito não tem forma, não tem sabor, não tem fim. Saitama começou a sonhar. Sonhava que perdia, sonhava que alguém o superava, e nesse sonho sentia medo, dor, adrenalina, sentia vida. Mas ao acordar, a realidade voltava ao normal. Era fria, previsível, imutável. E o sonho virava a lembrança de algo que ele nunca mais teria. Jin-Woo também sonhava, mas os dele eram diferentes. Sonhava com o passado, com um garoto fraco, com os amigos, com o tempo em que ele ainda errava. Sangrava, chorava, sonhava com a sensação de ser pequeno em um mundo grande. Agora ele era grande demais para caber em qualquer lugar. É curioso, quando somos fracos, queremos ser fortes. Mas quando somos fortes demais, a gente quer voltar a sentir o medo que nos fazia humanos. Esse é o círculo da existência. A busca pela força é, na verdade, uma fuga da fraqueza. E quando essa fuga termina, você percebe que nunca quis ser invencível. Você só queria ser suficiente. O vazio não é a ausência de sentido. É o excesso de sentido que perdeu o limite. É quando tudo o que você já conquistou deixa de ter peso. É o momento em que você entende que o topo não era destino, era o deserto. Saitama começou a andar pelas ruas em silêncio, observando pessoas normais rindo, caindo, brigando, errando, e pela primeira vez sentiu inveja. Inveja da fragilidade, da incerteza, inveja da dor, porque a dor é prova de que ainda há algo a perder. Sang Jin-woo, em seu trono, começou a questionar: por que lutar? Por que vencer? Por que continuar? E as respostas que vinham eram sempre as mesmas: não sei. O vazio é isso, quando o não sei se torna a única verdade. E foi nesse silêncio que algo começou a mudar. Porque o vazio, apesar de parecer destrutivo, é também o berço da transformação. Ele é o ponto zero, o lugar onde tudo que não é essencial morre
e só o verdadeiro eu pode nascer. O vazio não quer te destruir, ele quer te purificar. E foi ali, nesse limiar entre o ser e o nada, que tanto Saitama quanto o Jinwoo começaram a entender o que realmente significava força. Não era vencer, não era dominar, não era ser invencível. Era suportar a própria existência sem precisar se esconder atrás do poder. O vazio é o espelho que reflete quem você é quando o mundo inteiro se apaga. E foi nele que os dois começaram finalmente a se enxergar de verdade. Depois do vazio, o silêncio muda de tom. Ele deixa de ser ausência e se torna presença. O mesmo silêncio que antes machucava agora parece escolher, como se dissesse: agora que tudo acabou, finalmente você pode começar. Saitama, pela primeira vez, ele parou de lutar. Não porque não havia inimigos, mas porque entendeu que nenhum inimigo externo poderia responder às perguntas internas. Ele se sentou em um campo, observou o pôr do sol e percebeu algo simples. Ele nunca se quis ser o mais forte. Ele só queria sentir que sua vida importava. Toda a sua força, todo o seu treinamento, toda a dor eram tentativas desesperadas por um preenchimento de um vazio que só poderia ser ocupado de dentro para fora. O poder sozinho é só uma ferramenta que dá o sentido a ele. É o motivo pelo qual você usa. Jin-Woo também entendeu. Ele olhou para seu exército de sombras e viu o reflexo de sua própria alma. Pedaços de si mesmo espalhados, fragmentos do medo, da ambição, da raiva. E então ele percebeu, não precisava comandá-las, precisava aceitá-las. A transcendência começa no instante em que você deixa de lutar contra o que sente, quando para de fugir da solidão e passa a ouvi-la. Porque a solidão, quando compreendida, se transforma em liberdade. Saitama entendeu isso de forma simples. Começou a se permitir rir de novo. Não porque algo era engraçado, mas porque a vida é absurda demais para ser levada a sério o tempo todo. Aquele sorriso leve que um dia foi vazio, agora era real, porque não vinha do tédio, mas da aceitação. Ele não precisava de um adversário, precisava de paz. Jin-Woo, por outro lado, aprendeu a olhar o escuro sem medo. A sombra não era inimiga, era parte dele. E quando você abraça essa sua escuridão, ela deixa de te controlar. O poder deixou de ser peso e virou extensão da alma. Não era mais uma armadura, era uma respiração. Foi ali que Jin-Woo deixou de ser o monarca das sombras e se tornou algo maior. Um homem que compreendeu o equilíbrio entre o controle e a entrega. Porque a verdadeira transcendência não é subir acima de tudo, é entender que você já é parte de tudo. O universo não é algo que se conquista, é algo que se aceita. E nesse ponto, Saitama e Jin-Woo, mesmo de mundos diferentes, se tornaram semelhantes. Ambos haviam ultrapassado os limites da força e descoberto que o próximo estágio não era físico nem espiritual, era humano. A força transcendental não é destruir o mundo, mas existir nele com consciência. É continuar de pé, mesmo sem motivo aparente. É olhar para o nada e ainda assim dizer: eu tô aqui. O vazio não desaparece, ele se transforma em espaço. Um espaço onde nasce o sentido, e o sentido nunca é fixo. Ele muda, cresce, se refaz. Saitama aprendeu a se reconectar, a ouvir o vento, a sentir o peso de um soco, não como um fim, mas como um instante. A verdadeira força é estar presente no agora, e não preso àquilo que você quer provar. Sang Jin-woo entendeu que a eternidade é insuportável sem propósito. Então, em vez de buscar inimigos, ele começou a proteger. Não por obrigação, mas por escolha. Porque o poder que nasce da proteção é o único que não corrompe. Eles transcenderam o conceito de vitória e derrota. Porque quem vence o vazio não precisa vencer mais ninguém. E é aqui que o vídeo muda de tom. Porque essa parte não é mais sobre eles. É sobre você. Quantas vezes você já sentiu que estava correndo atrás de algo e quando chegou lá percebeu que não era o que esperava? Quantas vezes você buscou ser forte só para esconder a dor? Quantas vezes você acreditou que poder resolveria tudo, mas ele só te deixou mais distante de quem você era? Esse é o ponto. A força não é vencer o mundo, é vencer a si mesmo sem se perder. Ser invencível é fácil, ser humano é o verdadeiro desafio. E talvez o que Saitama e Seung-Jin estavam procurando desde o início era exatamente o que nós também procuramos.
um motivo para continuar existindo. A força transcendental é o instante em que você olha pro vazio e ele olha de volta. Mas em vez de te consumir, ele te compreende porque você finalmente entendeu que ele sempre esteve ali para te ensinar o que é ser. Não há fim nem começo, a vida é só o eco do que você decide dar significado. E talvez é isso que nos torna divinos. Não o poder, não a glória, mas a capacidade de encontrar sentido até mesmo no nada. No final, o herói não é quem vence tudo, é o que suporta o silêncio sem desistir. Saitama, ele sorri olhando para o horizonte, Song Jin-woo fecha os olhos diante do escuro, dois extremos que no fundo se tocam. O vazio não é o inimigo, ele é o espelho. E quando você o encara de frente, você percebe que ele sempre teve a forma do seu próprio coração. Porque no fim, ser forte não é destruir o mundo, é carregá-lo dentro de si e ainda assim continuar leve.